E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Nessa aula, como vocês viram aí anteriormente, eu vou estar ensinando para vocês esse vestido maravilhoso em crochê, ok? Para essa aula, pessoal, eu vou estar utilizando aqui, ó, a agulha 2,25, tá? Porque eu vou utilizar 2 fios da linha. Fita métrica, tá? Que é indispensável para quem faz roupas. E a linha que eu vou estar utilizando é essa, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou estar utilizando 2 fios dessa linha, tá, gente? Por que eu vou estar utilizando 2 fios? Porque eu tenho esse material aqui em casa, eu preciso usar e eu quero que a peça fique mais encorpadinha, tá? Mas se vocês quiserem usar somente um fio, pode usar, tá? Se vocês tiverem esse material. E dá pra vocês usarem o material de preferência de vocês, tá? Essa linha que eu vou estar utilizando é uma linha de polipropileno, mas vocês podem utilizar qualquer material, tá, gente? Não importa, pode ser linha de algodão, linha de poliamida, qualquer material, tá, gente? O que vocês tiverem aí dá pra usar, porque a peça é uma peça feita sob medidas, tá? Então não fiquem presas à linha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Toda aula eu falo isso e toda aula vocês perguntam. Então não se prendam a material, porque eu utilizei esse, vocês tenham que utilizar o mesmo, ok? Então vamos lá, ó. A linha é a linha Fina-Arte Seda, ela é 100% polipropileno. O tex dela é 170, ela vem 500 metros. E essa cor, gente, eu adorei esse verde. É a cor pistache. Para essa peça, a gente vai precisar das seguintes medidas. Vocês vão precisar da medida do busto, tá? A circunferência do busto, da cintura, do quadril, o comprimento da peça, medindo aqui do ombro até onde vocês querem, ok? A cava do braço, a altura da cintura, medindo daqui, ó, de cima do ombro até a cintura de vocês, tá? O comprimento da manga, medindo da cava do braço até onde vocês querem essa manguinha, ok? Essas são as medidas. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa peça. Já tô aqui com minha fita métrica, tá? A gente vai começar com a medida da cintura, mas proporcional ali ao busto. Por quê? Porque a gente precisa que passe esse vestido, né? A gente vai vestir ali por cima e a gente precisa que passe pelo busto, ok? Então, vamos lá. Esse ponto, ele é múltiplo de 8. Então, vocês vão fazer correntinhas de 8 em 8 até alcançar aí a medida que vocês precisam, ok? Eu vou fazer só uma amostra aqui que eu já tô com um passo adiantado. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 5, 6, 7, 8. E assim por diante, tá? Vocês vão fazendo de 8 em 8 até alcançar a medida que vocês querem aí. Lembrando que a gente começa pela nossa cintura, ó. Só que tem que passar pelo busto, tá? Então, vocês experimentem aí, ok? Tem que ser proporcional ao busto de vocês. Então, eu meço sempre esticando assim, ó. Eu meço sempre esticando. Esticando, passou pelo meu busto, deu, que no meu caso, meu busto é 99 centímetros. Esticando, passou ali pelo meu busto, deu a medida do meu busto, aí a gente para e vai pro próximo passo. Prontinho, gente, fiz aqui ó, um tamanho pra amostrinha, tá? Lembrando de na hora de vocês medirem, tá? Vocês medirem esticando, esticando, deu o tamanho do busto de vocês, passou ali pelo busto de vocês, aí ok, vamos continuar, certo? Vamos pro nosso próximo passo. Agora, ó, vocês vão verificar se não tá virado, ó, esse cordãozinho de correntinhas.
ok? Pra gente ir lá na primeira correntinha que a gente fez. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, ok? Formando assim um círculo. É importante, pessoal, vocês fazerem números pares, tá? Por exemplo, no meu tamanho original, eu fiz 28 vezes. Eu fiz correntinhas de 8 em 8, 8 mais 8 mais 8, até completar 28, tá? Por quê? Pra quando a gente chegar lá na parte das nossas cavas, dá certo na hora da gente fazer as divisões, tá? Então, prestem atenção nisso aí, tem que fazer números pares. Não pode, por exemplo, fazer 27, 25. Pode fazer 26, 28, 30, dessa forma, tá? Façam de acordo com o tamanho de vocês aí, o que ficar mais próximo do tamanho de vocês, certo? Lembrando que tem que ser números pares. Continuando, ó, vamos fazer aqui agora, olha, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale ao espacinho. Pulamos uma correntinha de base, na outra fazemos um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos uma correntinha, na outra um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos uma de base, na outra um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos uma de base, na outra um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos uma correntinha de base, na outra um pontinho alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz uma correntinha, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou, e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Dentro do espacinho, vamos fazer um pontinho alto. Sobre o pontinho alto, um pontinho alto. Vamos fazer esse processo até completar 7 pontinhos altos, tá? Dentro de cada espacinho, um pontinho, sobre cada pontinho, um pontinho. Então, aqui a gente tem 3, 4, 5, 6 e 7, certo? 7 pontinhos altos. Uma correntinha, pulamos esse espacinho, ó, sobre o pontinho alto, fazemos um pontinho alto. E vamos repetir os 7 pontinhos altos do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontinhos altos, olha como vai ficando. Uma correntinha, ó, sobre o pontinho alto, tá vendo? Fazemos um pontinho alto e vamos repetir os 7 pontinhos do mesmo jeito que fizemos aqui atrás. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, o pessoal tá mexendo em construção aqui, tá impossível gravar sem barulho. Olha, essa é a repetição da carreira, tá? Vocês vão fazer esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz os 7 pontos altos, tá vendo? Aí, fiz uma correntinha e agora a gente vai lá, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha e vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos, então, para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui, ó, com 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. E no próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. Agora, nesse próximo pontinho, vamos fazer 5 pontinhos altos, ok? Então, vamos lá, ó. 1, 2,
3, 4, 5. 5 pontinhos altos, certo? Vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos lá no primeiro pontinho dos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro pontinho que a gente fez dos 5, fazemos um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha, tá? Um ponto pipoca. E agora a gente termina aqui, ó, nos outros 3 pontinhos que sobraram. Vamos fazer 3 pontinhos altos, cada pontinho em um pontinho de base, ó. Vai ficar dessa forma. Uma correntinha sobre o próximo pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Vamos fazer aqui os 3 pontinhos, tá? A sequência dos 3 pontinhos altos. 2, 3, olha. Fiz os 3 pontinhos. Agora, nesse próximo, vamos fazer 5 pontinhos altos no mesmo lugar. Peraí, que ficou pegando uma perninha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos altos, certo? Viramos, ó, vamos lá no primeiro pontinho dos 5, tá vendo? E vamos fazer um ponto baixíssimo, formando o nosso ponto pipoca. E agora a gente finaliza aqui o ponto, ó, com os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cada pontinho é um pontinho de base diferente, ó. Uma correntinha e vamos fazer a sequência dos 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Sobre o próximo pontinho, fazemos os 5 pontinhos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Viramos o nosso trabalho, ó, e vamos lá no primeiro pontinho alto, ó, dos 5, tá vendo? E vamos fazer um ponto baixíssimo, formando o nosso ponto pipoca. E vamos fazer os 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Olha, façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz uma correntinha, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar dessa forma, ó. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, e vamos fazer aqui em cima os 7 pontinhos altos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez nessa carreira de baixo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos altos, tá vendo? Em cada pontinho de base, a gente fez um pontinho alto. Uma correntinha. No próximo pontinho alto, vamos começar a repetição dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha. No próximo pontinho alto, começamos a repetição novamente dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, olha, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda.
Finalizando aqui a carreira, ó, fiz os 7 pontinhos altos, uma correntinha, e a gente vai lá na terceira correntinha e vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Vamos então para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um ponto alto e uma correntinha equivale ao espacinho. Pulamos um pontinho alto no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos esse espacinho, ó, sobre o pontinho alto, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, e aqui, ó, sobre o pontinho alto, vamos fazer um pontinho alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, eu fiz o pontinho alto, uma correntinha, e agora a gente vai lá na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Agora vamos para a próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Dentro do espacinho, faço um pontinho alto. Sobre o pontinho, um pontinho alto. Dentro do espacinho, um pontinho alto. Vamos continuar até completar os 7 pontinhos altos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, nessa carreira. Então, vamos lá. 2, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos altos. Uma correntinha sobre o próximo pontinho alto, faço um pontinho alto. E vamos repetir o processo dos 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha sobre o próximo pontinho alto, fazemos um pontinho alto e vamos repetir os 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Quando vocês terminarem a carreira, vocês vão fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, do jeito que eu já ensinei vocês, certo? E é essa repetição, tá, pessoal? Essa carreira aqui é essa carreira aqui. Depois dessa, vocês vão fazer a que tem pipoquinhas e depois vocês vão fazer novamente a de pontos altos. E depois a de espacinhos, ok? Então, vocês vão continuar com essa repetição, ok? Até quando vocês vão fazer esse processo? Vocês vão fazer essa continha, ó. Vocês vão pegar a altura da cintura, tá? Menos a cava do braço de vocês. O resultado é o que a gente vai continuar trabalhando aqui. No meu caso, essa altura da cintura minha é 45 centímetros, menos a minha cava, que é 22 centímetros e meio, então vai dar 22 centímetros e meio. Então, eu vou continuar trabalhando aqui com essa repetição até alcançar essa medida, tá? De 22 centímetros e meio. Lembrando que cada um tem que fazer no seu tamanho. Prontinho, gente, aqui eu já tô com o meu tamanho original, tá? Que é o meu busto de 99 centímetros, como eu falei lá no início pra vocês, tá? Agora, alcançado esse tamanho aqui, né? Cada um fez no seu tamanho, olha só. Que eu fiz 22 centímetros, mais ou menos, porque se eu fosse fazer outra repetição dessa, ia passar do meu tamanho, né? Do tamanho que eu precisava. Então, aqui vai ficar um pouquinho menor, porque sempre é assim, né? Fica um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Olha,
Aqui, vocês têm que parar nessa carreira aqui, tá? Que é a carreira de espacinhos, para facilitar na hora de fazer as divisões. Alcançado esse tamanho, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão contar, tá? Quantos pipoquinhas vocês podem utilizar como base as pipoquinhas, para não ter que contar cada espacinho, tá? Então, usem como base as pipoquinhas. Então, aqui no meu caso, eu fiz 28 vezes, né? Que lá no início eu falei pra vocês, que pra dar o meu tamanho com o material que eu tô utilizando, com o meu ponto, eu fiz 28, que lá no início eu falei pra vocês, né? Que era de 8 em 8 correntinhas. No meu caso, eu fiz 28 vezes. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a divisão. Então, vocês vão pegar o resultado de vocês, tá? Quantas pipoquinhas tem aí e dividir por 2. No meu caso, 28, né, dividido por 2 dá 14. Então, eu vou ter 14 pipoquinhas, 14 pontinhos desse, né, pra frente e 14 pontinhos pras costas. Aí, pessoal, é bom vocês marcarem com marcadores, tá? Se caso não tiver marcador, marca com uma linha de cor diferente, tá? Marquei aqui, ó, sempre onde tá a emenda, tá vendo? Aqui, sempre foi minha emenda, tá vendo? Marquei aqui, ó, nesse espacinho entre um pontinho e outro, tá vendo? Referente ao pontinho pipoca de cá e o de cá, certo? Marquei aqui, aí contei 14 pontinhos pipocas, tá? Lembrando que cada um tem que fazer aí de acordo com a quantidade de vocês, tá? No meu caso, deu 28, então eu contei 14 pontinhos pra frente. E aí, ó, entre um pontinho e outro, bem na divisão, bem no meio, tá vendo? Marquei novamente aqui com o meu marcador e deixei 14 pontinhos também aqui pro outro lado, certo? Pra que a gente tá fazendo essa divisão? Pra gente fazer as nossas cavas, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar as nossas cavas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar a parte da frente, tá? Agora, a gente vai trazer, ó, pra esse pontinho alto bem aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos levar com um ponto baixíssimo até chegar lá, nesse pontinho que eu mostrei pra vocês. Olha. Vamos levando com ponto baixíssimo até aqui. Certo? Cheguei aqui, olha, tá vendo? Agora, a gente vai subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale ao espacinho. E vamos fazer aqui, ó, sobre o outro pontinho, um pontinho alto, certo? E aqui a gente vai continuar com a mesma repetição. Então, como é a mesma repetição, a gente vai seguir na sequência. Então, essa carreira aqui que a gente vai fazer aqui, é essa bem daqui, dos 7 pontinhos altos, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer os 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos altos, certo? Uma correntinha sobre o próximo pontinho, ó, começamos a repetição dos 7 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha, no próximo pontinho alto, começamos a repetição dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vocês vão continuar, tá? Com essa repetição, até chegar aqui, ó, ao pontinho referente lá, ao pontinho que a gente começou, certo? Que a gente começou nesse pontinho aqui. Então, a gente vai trazer até esse pontinho aqui, certo? Do marcador, eu vou contar 1, 2, 3 espacinhos, tá vendo?
Nesse aqui tá o marcador, e aí tem 1, 2, 3 espacinhos, certo? Vou contar aqui com vocês para vocês verem que é a mesma coisa, ó. O marcador, 1, 2, 3 espacinhos, certo? Então, a gente vai fazer esse processo até o final ali, tá? Até a gente chegar aqui no pontinho referente. Prontinho, gente, finalizei aqui, ó, no pontinho referente ao pontinho que a gente iniciou do outro lado, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Prestem bastante atenção, pessoal, que tem que terminar no mesmo pontinho, tá? Referente, ok? Olha só como que ficou. Prestem bastante atenção. Vamos, então, para nossa próxima carreira, ó. Vamos subir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale a espacinho, ok? Viramos o nosso trabalho, porque aqui a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? E sobre o primeiro pontinho alto aqui, ó, fazemos um pontinho alto. Essa carreira é a carreira das pipoquinhas, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontinhos altos, aqui a gente já tem 1, 2, 3, e aí no próximo pontinho a gente vai fazer a pipoquinha, que é os 5 pontinhos altos. 1, 2, no mesmo lugar, tá, gente? 3, 4, 5. É a mesma sequência, ok? Agora, ó, eu vou virar aqui pro lado direito, porque essa pipoquinha, ela tem que ficar do lado direito, tá? Prestem atenção aí no de vocês, ela tem que continuar do lado direito. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho alto dos 5, tá vendo? E vou fazer um ponto baixíssimo. Olha, minha pipoquinha ficou do lado direito, tá vendo? Agora, eu vou virar novamente, né, pra mim continuar aqui o meu trabalho. Olha, e vou fazer os 3 pontinhos altos que faltam. 1, 2, 3. 3 pontinhos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só como que ficou a pipoquinha. Fazemos uma correntinha e sobre o pontinho alto, ó, vamos fazer um pontinho alto. Vamos fazer a sequência dos 3 pontinhos. 2, 3. No próximo pontinho, vamos fazer a pipoquinha. Então, a gente precisa de 5 pontinhos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5. Vou virar aqui pra mim fechar a pipoquinha, ó. Venho aqui, 1, 2, 3, 4, no primeiro pontinho, né, dos 5, faço um pontinho baixíssimo, certo? Olha, prestando atenção para a pipoquinha ficar sempre do lado direito, tá, pessoal? Vamos virar aqui novamente para continuar a sequência dos 3 pontinhos. 1, 2, 3. Uma correntinha sobre o próximo pontinho, um pontinho alto. Então, pessoal, essa é a repetição, tá? Não tem a necessidade de eu estar fazendo mais com vocês, porque é a mesma sequência do que a gente fez até agora, tá? Só que agora, ó, vocês vão ter que prestar atenção para a pipoquinha ficar do lado direito, porque a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, tá vendo? Aqui minhas pipoquinhas tá do lado direito, tá seguindo a mesma sequência, ok? Façam esse processo até o final da carreira. Finalizei aqui a carreira, olha, fiz até o último pontinho, tá vendo? Agora, vamos então para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui do mesmo jeito, com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale a espacinho. Viramos o nosso trabalho e sobre o primeiro pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Aqui, essa carreira, ó, como vocês podem ver, ela é essa carreira aqui, ó.
essa carreira é a carreira dos 7 pontinhos altos. Então, vamos lá. Que a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos altos. Olha só como que fica. Vamos fazer aqui uma correntinha e vamos fazer os 7 pontos altos novamente, ó. 1, 2, peraí. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha e repetimos os 7 pontinhos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizei a carreira, olha só. Vamos então para nossa próxima carreira. Vamos subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas, certo? 3 correntinhas equivale a um ponto alto e uma correntinha equivale ao espacinho. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer, ó, sobre o próximo pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha sobre o pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um ponto alto. Uma correntinha, sobre o próximo pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Peraí. Um pontinho alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizei aqui a carreira. Agora, vamos então para a nossa próxima carreira. Subimos com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um ponto alto, uma correntinha equivale ao espacinho. Viramos o nosso trabalho. E essa carreira, a gente começa a repetição. É essa primeira carreira aqui, ok? Então, vamos lá. Sobre o pontinho alto, fazemos um pontinho alto. Dentro do espacinho, um pontinho alto, sobre o pontinho, um pontinho. Vamos fazer a repetição dos 7 pontinhos altos. Temos 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos altos. Uma correntinha. Sobre o próximo pontinho, ó, fazemos um pontinho alto e vamos fazer a repetição dos 7 pontinhos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha, sobre o próximo pontinho, começamos a repetição dos 7 pontos altos. Então, pessoal, essa é a repetição dessa parte, tá? Então, como vocês puderam ver, essa carreira aqui é essa carreira aqui, certo? Aí depois vocês vão vir com a carreira de pipoquinhas, depois novamente com a carreira de pontos altos e depois com a carreira de espacinhos, certo? Vocês vão continuar com essa repetição sem mudar nada, tá? Iniciando e finalizando a carreira dessa mesma forma, mantendo sempre essa lateral reta, tá vendo? Vocês vão continuar até quando, ó? Até vocês alcançarem
a medida da cava de vocês. No meu caso, a minha cava é 22,5 centímetros, então eu vou continuar até eu alcançar essa medida. Quando eu alcançar essa medida, aí eu volto no próximo passo com vocês. Só deixando uma observação que a última carreira, pessoal, vocês têm que terminar nessa carreira aqui, ó, de espacinhos, tá? Então, sempre vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, como eu venho falando pra vocês, tá? Porque a gente tem que finalizar esse quadradinho. Vocês podem observar, ó, que esse motivinho, ó, é um quadradinho, tá? Então, a gente tem que finalizar ele. Então, pra ficar bonitinho, a gente tem que finalizar essa parte na carreira de espacinhos, tá? Então, vocês vão fazer até alcançar aí a cava de vocês, terminando sempre nessa carreira, tá? Nessa carreira de espacinhos, certo? Vou fazer todo esse processo quando eu alcançar a medida que eu preciso, medindo dessa forma, tá? Aí eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, fiz todo esse processo, olha só como que ficou. Deixa eu medir aqui com vocês, pra vocês verem quantos centímetros eu fiz. Olha, eu fiz aqui, dando uma esticadinha, né, porque depois ele vai pesar, eu fiz 22 centímetros. No meu caso, eu precisava de uma cava de 22,5 centímetros, mas 22 centímetros tá bom. Porque se eu fosse fazer mais uma carreira de motivinhos, porque a carreira de motivinhos aqui é 1, 2, 3, 4 carreiras, né? No caso, aí ia ficar muito maior. Então, pra mim, desse tamanho tá bom, tá? Lembrando que vocês têm que fazer de acordo com o tamanho de vocês, certo? Agora, pessoal, como a gente já tem aqui a nossa frente pronta, né? As nossas cavas, a parte da frente pronta. Agora, a gente vai fazer a parte das costas. O que a gente vai usar como base essa parte da frente, tá? Então, vamos lá. Essa parte das costas a gente vai usar como base, né, como eu falei pra vocês anteriormente, a parte da frente. Esse início é igualzinho, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Eu comecei aqui, ó, vamos olhar lá onde a gente começou, né, no pontinho que a gente começou. Aqui tá o marcador da lateral, certo? Então, eu contei, ó, 1, 2, 3, 3 espacinhos, e aí no pontinho alto a gente começou, certo? Então, de cá a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, e aí no pontinho alto, tá vendo? A gente vai amarrar a nossa linha. Vou dar só um nozinho aqui, só pra segurar, e depois eu arremato, certo? Aqui, pessoal, a sequência é a mesma, tá? A gente vai seguir na mesma sequência. Então, vou subir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale ao espacinho. No próximo pontinho, ó, vou fazer um ponto alto, certo? E aqui, a gente vai fazer a sequência dos 7 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos altos. Uma correntinha. No próximo pontinho alto, faço um pontinho alto. E aí, a gente faz a sequência dos 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como vocês podem ver, é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa que a gente fez na parte da frente, ok? Vocês vão continuar com essa repetição até chegar do outro lado, bem no pontinho referente ao pontinho que a gente iniciou. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até o pontinho referente ao pontinho que a gente iniciou. E agora, pessoal, vocês vão continuar com a mesma sequência, do mesmo jeito que a gente fez na parte da frente, ok? Vou virar aqui para mostrar para vocês a parte da frente. Olha, então, olha, essa carreira que a gente acabou de fazer é essa primeira aqui.
ok? Aí vocês vão seguir com a mesma sequência, tá? A próxima, a próxima, a próxima, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, no início e no final de cada carreira, mantendo sempre essa lateral reta, ok? É só olhar o que vocês fizeram aqui na parte das costas, vocês vão fazer na parte da frente. Até quando, Carita, eu vou fazer esse processo? Vocês vão fazer esse processo até faltar 2 motivinhos aqui, ó. 2 carreiras de motivinhos para o comprimento total da cava, certo? No meu caso aqui, ó, a parte da minha cava, ó, como vocês podem ver, tem 1 carreira de motivos, 2 carreiras de motivos, 3 carreiras de motivos, 4 e 5, certo? Então, eu vou fazer 3 carreiras de motivos e aí quando eu for iniciar essa 4ª carreira de motivos, aí eu volto com vocês, tá? Lembrando que vocês têm que fazer no tamanho de vocês. Por exemplo, se no de vocês aí deu 6 carreiras de motivos, então vocês vão fazer, né, até faltar 2 carreiras de motivos, ok? Vocês vão fazer aí de acordo com o de vocês, certo? No meu caso aqui, eu tenho que fazer 3 carreiras de motivos para eu voltar no próximo passo com vocês, certo? Então, eu vou fazer todo esse processo quando eu tiver chegado aqui, ó, nessa carreira de espacinhos, ok? Aí eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só. Fiz aqui, ó, as 3 carreiras de motivos, certo? Como vocês podem ver. Então, feito esse processo, faltando aqui somente duas carreirinhas dessas, né, de motivinhos para finalizar essa parte, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a divisão dessa parte aqui, certo? A gente precisa dividir em 2 partes, como vocês podem ver, eu já coloquei o meu marcador bem no meio da peça aqui. No meu caso, eu tenho aqui 12 motivinhos desses, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês vão contar no de vocês e dividir por 2. No meu caso, dá 6 para um lado e 6 para o outro, certo? Façam a mesma coisa aí no de vocês. Então, aqui eu contei 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 motivinhos. Coloquei um marcador, ó, no espacinho entre um motivinho e outro, tá vendo? Como vocês podem ver, bem no meio. E deixei 6 motivinhos pro outro lado, certo? Pra que fazer isso? Porque agora a gente vai trabalhar 2 lados, tá? A gente vai trabalhar esse lado e depois esse lado. Os 2 lados são iguais, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai continuar com a mesma sequência, tá? De pontos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viramos aqui o nosso trabalho, certo? E agora, essa carreira é a carreira de 7 pontinhos altos, tá? Olha só. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e vamos fazer a sequência dos 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha no próximo pontinho alto, ó. Vamos fazer um pontinho alto e vamos fazer a sequência dos 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como vocês podem ver, não mudou nada, tá? A diferença aqui, pessoal, é que a gente vai trabalhar, ó, até chegar aqui, ó, nesse pontinho alto, olha, antes do marcador, tá? Meu marcador tá aqui, então vou trabalhar até aqui, nesse pontinho alto, ok? Então, vou fazer esse processo, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até o pontinho antes do marcador, tá vendo? Que é bem o meio da minha peça, olha só. Agora, a gente vai subir aqui, ó, com 1, 2, 3 correntinhas, certo? Vamos virar o nosso trabalho
E vamos fazer aqui os 3 pontinhos para poder fazer o ponto pipoca. 2, 3. Fiz os 3 contando com as 3 correntinhas que a gente iniciou, certo? No próximo, vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então, vamos fazer 5 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5. Feito os 5 pontinhos altos, ó, eu viro aqui, tá? É a mesma coisa, gente, é do mesmo jeito, ó. Venho aqui no primeiro pontinho dos 5 e faço um ponto baixíssimo. E aí, faço os 3 pontinhos altos para finalizar aqui o ponto. 1, 2, 3. Uma correntinha e vamos repetir o processo, ó. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, a gente faz os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu viro aqui, venho no primeiro pontinho dos 5 e faço um ponto baixíssimo, formando a pipoquinha. E finalizo o ponto fazendo os 3 pontinhos altos. 2, 3. Então, pessoal, é essa a repetição da carreira, tá? Não muda nada. A única coisa aqui de diferente que a gente fez é que a gente vai trabalhar somente até o meio da peça, certo? Então, vou fazer até chegar no final. Prontinho, gente, finalizei aqui, ó, finalizei com uma correntinha e um pontinho alto, tá? Esse lado continua do mesmo jeitinho que a gente tem feito, certo? Então, vamos lá, ó, vamos para a próxima carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, viramos aqui o nosso trabalho e vamos fazer agora essa carreira, é a de 7 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, no próximo pontinho, fazemos um pontinho alto. E vamos fazer a sequência dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos. Uma correntinha e novamente vamos fazer a repetição dos 7 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo até o final aqui, ok? Prontinho, gente, finalizei aqui, ó, com os 7 pontinhos altos, tá vendo? Esse lado é o meio da peça, tá? Como vocês podem ver aqui o marcador. Agora, a gente vai fazer a carreira que tem só espacinhos, tá? Essa carreira bem aqui. Então, vamos repetir aqui em cima. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viramos aqui o nosso trabalho. Vamos pular um pontinho no outro, fazemos um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, no próximo pontinho, fazemos um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Então, façam esse processo até o final da carreira. Finalizei a carreira aqui, olha só. Vamos, então, para a nossa próxima carreira. A próxima carreira é a carreira de 7 espacinhos, ok? Então, vamos lá, vamos subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viramos aqui o nosso trabalho. E sobre o próximo pontinho alto, ó, fazemos um pontinho alto. E agora, fazemos a sequência dos 7 pontinhos. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Uma correntinha e fazemos a sequência novamente dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? E essa vai ser a repetição até o final, ok? Vocês vão continuar até alcançar o tamanho da cava de vocês. Lembrando de usar como base a parte da frente. Como eu falei para vocês, tem que fazer a mesma quantidade, tá? A mesma quantidade de carreiras de motivinhos, ok? No meu caso, são 5 carreiras, então eu vou continuar até alcançar essas 5 carreiras de motivinhos, certo? Alcançando, aí eu volto com vocês na última carreira desse lado, que é a carreira de espacinhos. Lembra que eu falei para vocês para finalizar lá naquela carreira de espacinhos? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Olha, mostrar a parte da frente, que aí fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Então, eu vou continuar fazendo na parte das costas até alcançar, ó, esses 7 motivinhos, tá? Essas 7 carreiras de motivinho. Aí, quando eu for fazer essa última parte, essa última carreira aqui, ó, que é a carreira de espacinhos, aí eu volto com vocês, porque a gente já vai fazer a união dessa parte de trás nessa parte da frente, certo? Prontinho, gente, olha só, fiz até aqui, ó. Aí tá faltando só a carreirinha de espacinhos, certo? Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá a parte da frente e vão definir qual vai ser o tamanho da gola de vocês, ok? Tem que marcar bem no meio da peça, tá, gente? A gola, pra não ficar torto. Aqui no meu caso, eu deixei 14 centímetros pra minha gola, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui com o marcador bem no meio, olha, bem no meio da peça, defini onde vai ser a minha gola. Usei como base, pra me marcar aqui, eu usei como base os quadradinhos, olha só. Deixei 4 quadradinhos pra esse lado, 4 quadradinhos no meio, tá? Pra gola, tá vendo? E 4 quadradinhos aqui pro outro lado, certo? Marquem aí os de vocês conforme o que vocês querem, tá? Conforme o tamanho que vocês querem essa gola, certo? Agora, a gente vai finalizar aqui, ó, a última carreira, certo? Vocês vão contar aqui, ó, do meio até o marcador, vocês vão contar quantos pontinhos tem, ó. No meu caso, é quantos espacinhos. Então, aqui é o meu meio, tá vendo? Olha, aqui é o meu meio, então eu conto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer aqui 7 espacinhos normal, tá? Que eu não preciso estar fazendo com vocês, que vocês já sabem como é feito. Vou fazer os 7 espacinhos e aí eu volto aqui, ó, no 8º espacinho, que é o espacinho onde eu começo a emendar aqui no ombro, ok? Façam a mesma coisa no de vocês. Contam quantos espacinhos tem do meio até o marcador de vocês. Aí vocês façam de acordo com a necessidade de vocês, tá? E a gente volta no pontinho do marcador. Prontinho, gente. Fiz aqui, ó, os 7 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar lá de novo, ó, pra conferir junto com vocês. O meu meio é bem aqui, tá vendo? Olha, o meu meio é bem aqui, então eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse pontinho aqui, eu já começo a emendar. Façam de acordo com o tamanho de vocês, ok? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo lá no marcador, ó. Tá vendo? Eu fiz só o ponto alto aqui, não fiz a correntinha. Aí, já vou direto lá no pontinho do marcador, tá vendo? E vou fazer um ponto baixo unindo, tá vendo, ó? Unir aqui a parte do ombro.
Aí eu volto aqui, ó, e faço um pontinho alto no pontinho referente, ó, que eu precisava fazer, tá vendo? Segue a mesma sequência normal, tá, gente? Só que ao invés da gente fazer uma correntinha de separação, a gente vai fazer o ponto baixo lá unindo, ó. Aí eu vou lá do outro lado, ó, depois do ponto alto, tá vendo? Vou lá do outro lado, no próximo espacinho, e faço um ponto baixo. Volto aqui no meu trabalho, pulo um pontinho e faço o pontinho alto. Novamente, vou lá no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Volto aqui no meu trabalho, pulo um pontinho no outro, um ponto alto. Vou lá do outro lado novamente, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Volto aqui, seguindo, pulo um pontinho e faço o meu pontinho alto. Novamente, ó, vou na sequência, no próximo espacinho, e faço um pontinho baixo. Volto aqui, ó, no pontinho alto e faço um pontinho alto. Vou lá novamente, ó, faço um pontinho baixo unindo. Volto aqui, pulo um pontinho, no outro faço um pontinho alto. E aí, pessoal, vocês vão fazer essa repetição até o final da carreira, tá? Ou seja, até emendar tudo. Olha só como vai ficar aqui, ó, nessa parte do ombro, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Esse é o meu lado avesso. Olha do lado direito como vai ficar, certo? Então, façam esse processo até o final da carreira. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até o final da carreira. Aí, eu cortei a minha linha e agora vocês já podem arrematar, tá? Do jeito que vocês preferirem. Olha só como ficou essa parte do ombro, ok? Mostrando aqui de longe pra vocês verem, olha só como que ficou aqui na gola. Essa parte vai ficar essa aberturinha mesmo, ok? E agora, pessoal, vocês vão fazer esse mesmo processo que a gente fez de cá, vocês vão fazer de cá. Vou amarrar a linha aqui com vocês pra vocês saberem de onde vocês vão começar. Então, como essa carreira aqui, essa primeira carreira, né, dessa parte a gente começou de cá, então a gente vai continuar ela, ó. Ou seja, a gente vai amarrar aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto depois do marcador, tá vendo? Vou dar um nozinho aqui, só pra vocês verem. E aí, a gente vai continuar a carreira, tá? Olha, a gente vai continuar até chegar aqui no final. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção, ó. Nesse início aqui, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez de cá, certo? E quando vocês chegarem aqui, ó, no final da carreira, vocês vão fazer do mesmo jeito que a gente fez de cá, tá? No final da carreira. Então, não tem segredo, tá, gente? É só prestar atenção. Se tiver necessidade, volta o vídeo lá onde a gente começa essa parte, tá? Não tem segredo, é ver, olhar o que foi feito aqui e fazer de cá. Eu vou fazer esse início aqui com vocês, só o início mesmo da carreira, ó. Vamos subir com 3 correntinhas, porque, ó, de cá a gente fez isso, ó, a gente fez um pontinho alto. Então, de cá a gente vai fazer 3 correntinhas, que equivale a esse pontinho alto. E vamos fazer a sequência dos 7 pontinhos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha no próximo pontinho alto, ó. Começo a sequência dos 7 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês vão continuar até o final da carreira, tá? E as próximas carreiras é só seguir o que já foi feito nesse outro lado, que a gente já fez junto, ok? Aí, eu vou fazer todo esse processo, pessoal, fazer essa parte do ombro aqui, tá? Do mesmo jeito, aqui onde a gente já marcou com o marcador, tá? Vou fazer esse mesmo processo do mesmo jeitinho, sem mudar nada, tá, gente? É repetir o que foi feito de cá. Eu vou fazer todo esse processo e aí, quando eu tiver finalizado, eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só como que ficou a parte das costas. Agora, deixa eu mostrar aqui a parte da frente pra vocês. Olha só, ficou dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte de baixo,
certo? Então, vamos lá, eu vou amarrar a minha linha bem aqui, ó. Bem na lateral, tá vendo? Eu nem arrematei aqui onde eu iniciei, tá vendo? Eu iniciei bem aqui. Eu vou amarrar nesse próximo pontinho, que ele equivale a esse pontinho, primeiro pontinho alto aqui, ó, dos 7, ok? Então, eu vou amarrar bem aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui só pra segurar. E vamos lá. Vou subir aqui com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Dentro do espacinho, vou fazer um pontinho alto. Sobre o pontinho, ó, faço um pontinho alto. A gente vai fazer até completar os 7 pontinhos. 4, 5, 6, 7, certo? Fiz os 7 pontinhos altos. Essa carreira, ela equivale a essa carreira aqui, ok? 2 correntinhas. E no próximo pontinho alto, eu começo a sequência dos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vocês vão fazer, é o mesmo processo que a gente fez na parte de cima, só que, ao invés de colocar uma correntinha de separação entre os 7 pontinhos, vocês vão colocar 2 correntinhas, tá? Então, vocês vão fazer 7 pontos altos, 2 correntinhas, 7 pontos altos, 2 correntinhas. Dessa forma, a gente tá aumentando aqui nessa parte do quadril, tá? Porque na parte do quadril a gente precisa fazer um pouco mais larga, certo? Se caso vocês têm o quadril na mesma largura ali do busto, mais ou menos, então não tem a necessidade de fazer 2 correntinhas, tá? Vocês continuam com a mesma sequência daqui de cima, com uma correntinha de separação, tá? Esse processo aqui de 2 correntinhas entre os 7 pontinhos, vocês vão fazer somente quem precisa aumentar nessa parte de baixo, ok? Finalizando aqui a carreira, olha, fiz os 7 pontinhos altos, 2 correntinhas, e aí a gente finaliza na terceira correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo, certo? Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas e vamos fazer os 3 pontinhos altos, 2, 3, certo? No próximo pontinho, vamos fazer os 5 pontinhos do ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Viro, vou lá no primeiro pontinho, ó, dos 5, e faço um ponto baixíssimo, formando a minha pipoquinha. E continuo o ponto, faço os 3 pontinhos que faltam. 2, 3, certo? 2 correntinhas, no primeiro pontinho alto, ó, faço um pontinho alto. Vou fazer a sequência dos 3 pontinhos. No próximo, faço os 5. 1, 2, 3, 4, 5, viro, vou lá no primeiro dos 5, faço um ponto baixíssimo e finalizo com os 3 pontinhos. 1, 2, 3. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz 2 correntinhas, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, e vamos fazer a sequência dos 7 pontinhos altos. 3, 4, 5,
6, 7. 2 correntinhas, novamente a sequência dos 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz 2 correntinhas, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos então para nossa próxima carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha equivale ao espacinho. Pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Aqui, ó, tem 2 correntinhas, certo? Nessa carreira de baixo. Então, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Aí, ó, sobre o próximo pontinho, um pontinho alto. Agora, a gente continua com uma correntinha. Pula um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pula um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pula um pontinho no outro, um pontinho alto. Agora, ó, tá vendo? Embaixo tem 2 correntinhas, então, vamos fazer aqui 2 correntinhas. Sobre o pontinho, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Uma correntinha, pulamos um pontinho no outro, um pontinho alto. Aqui tem o espacinho de 2 correntinhas, então, continua aqui em cima com 2 correntinhas e pontinho sobre pontinho. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz 2 correntinhas, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Agora, pessoal, é a hora de vocês medirem a peça aí para vocês saberem se já alcançou a medida do quadril que vocês precisam. Eu tô aqui com a minha fita métrica, olha, tá bem aqui. E aí, pessoal, vocês precisam da medida do quadril de vocês. Meu quadril, ele é 110 centímetros, né? Então, como eu vou medir assim, ó, então eu preciso da metade dessa circunferência do meu quadril, certo? Então, a metade de 110 é 55, certo? Aí, a gente vai medir aqui, ó. Vamos medir lá, ó, do número 1... até lá onde tá dando aqui, ó, na lateral, tá vendo? Dá uma esticadinha, porque querendo ou não vai dar uma crescida conforme vocês forem fazendo, certo? Então, dá uma esticadinha e vê se tá alcançando a medida que vocês precisam. No meu caso aqui, ó, eu tô alcançando 56 centímetros quase. Então, eu alcancei a medida que eu precisava, que no meu caso é 55 centímetros, ok? Se caso vocês não alcançaram a medida que vocês querem, que vocês precisam, vocês podem aumentar de 2 formas. Vocês podem aumentar, aumentando aqui nesse espacinho de correntinhas, tá? Nesse espacinho aqui onde a gente colocou 2 correntinhas, aí nas próximas carreiras vocês podem fazer 3 correntinhas. Ou simplesmente fazer a troca de agulha, tá? Usar uma agulha um pouquinho maior e aí vai dar uma aumentada. Eu quase nunca uso essa troca de agulhas, tá? Só se eu não quero mesmo mexer ali no ponto. Mas nesse caso aqui é bem simples de aumentar, tá? Então, onde vocês colocaram 2 correntinhas, coloca 3, coloca 4 e assim por diante, tá? Só que vocês vão aumentar sempre quando terminar a fileira,
tá? A fileira de quadradinhos. Por exemplo, aqui a gente terminou a fileira. Então, agora nessa próxima que vai começar a nova fileira de quadradinhos, a gente pode aumentar novamente. Aí vocês vão manter, né, até finalizar essa fileira de quadradinhos. Aí quando for iniciar a outra fileira de quadradinhos, se vocês não alcançaram a medida que vocês precisam, aí vocês aumentam novamente, tá? E assim por diante até vocês alcançarem aí o tamanho que vocês precisam. Alcançando, aí é só manter, tá? Vocês vão manter o que foi feito. No meu caso aqui, como eu já alcancei, então eu só vou manter o que foi feito, ok? Vou iniciar aqui a próxima carreira com vocês para vocês verem que não tem segredo nenhum, ok?